Bem-vindo de volta, recrutas. Hoje vocês estão um passo mais próximo de se tornarem agentes da Ordem. E eu sei que não é fácil encarar esse mundo habitado por entidades que desafiam as leis da natureza. Mas a sua dedicação, seu esforço e lealdade são os requisitos que estamos procurando em nossos agentes. E eu sei que você se encaixa no nosso padrão. No treinamento de hoje, a gente vai explorar as criaturas mais temidas e enigmáticas que temos registro sobre. Vamos falar sobre os portadores das relíquias. Os portadores das relíquias são 4 entidades paranormais que representam a presença mais pura do elemento de sangue, morte e energia e conhecimento na nossa realidade. Além dos portadores, vamos ver também a Degolificada e suas variações. Essa criatura em especial sendo diferente de todas as outras criaturas paranormais já encontradas. Você com certeza já ouviu falar desse ser, conhecido por inúmeros nomes: o Príncipe do Ódio, o Imperador das Aberrações, o Portador do Trono de Sangue ou o Sangue Encarnado. Aquele que rasga a realidade com a sua presença aterrorizante e devoradora. O diabo é uma das manifestações do outro lado mais significativas na história da realidade. Um ser que nunca foi derrotado, nunca foi controlado e nunca foi aprisionado. Capaz de invocar e controlar qualquer criatura paranormal e racional associada ao elemento de sangue dentro da nossa realidade. As menções da figura maquiavélica de pele vermelha, chifruda, com um sorriso impetuoso rasgado acompanhado de um olhar macabro, estão presentes em inúmeras culturas e lendas ao redor de toda a realidade. O diabo não age de maneira sutil, dispensando a graciosidade e o suspense. Ele não tem nenhum problema em ser invocado em pessoa para lidar com qualquer situação que lhe desperte um mínimo de interesse. E por isso ele se tornou a criatura paranormal mais popularmente conhecida em toda a realidade. Todo mundo já ouviu falar do diabo, mas apenas alguns tiveram o desprazer e a agonia de conhecer. A sua presença sempre está associada a personalidades com estados mentais excessivamente transtornados. O diabo se alimenta dos sentimentos extremos e descontrolados daqueles com quem interage, buscando intensificar ainda mais as emoções experienciadas. E graças a isso, é comum seguir o caminho de sangue e dor que traçam de volta à origem da maioria dos casos envolvendo o diabo. Um pacto. O que leva alguém a buscar ajuda do ser mais bestial e abominável conhecido é debatível, para dizer o mínimo. Mas muitas são arrogância, ódio, paixão ou principalmente desespero. O diabo gosta de abusar daqueles que não se veem com outras opções, assim como sente prazer em humilhar aqueles que acreditam poder superá-lo. Aqueles que buscam sua simpatia mergulham em uma vida de abstinência e agonia interminável. Mas aqueles que decidem tomá-lo como inimigo acabaram por sofrer consequências que consideraram piores do que a própria morte. No fim, existe uma regra inegável que se deve seguir com todo o seu coração. Você não deve se envolver com o diabo. Nossos agentes encontraram o diabo alguns anos atrás. Ele invadiu a mansão Leone para tentar convencê-los a fazer um pacto ou algo do tipo. Felizmente, nossos agentes recusaram a ajuda do diabo. Ainda não sabemos exatamente o que o diabo quer, mas nós já estamos nos preparando para combatê-lo, derrotá-lo de uma vez por todas. O diabo é uma criatura de altura média com VD 400. Seu elemento principal é o sangue e tem como elementos complementares o conhecimento e o medo. Sua presença perturbadora causa 10d8 pontos de dano mental com DT 45 em qualquer agente. Seus sentidos são percepção, 6d20 mais 25 e iniciativa, 6d20 mais 35. Sua defesa são 66, fortitude 6d20 mais 35, assim como seu reflexo e sua vontade. Ele possui 1666 pontos de vida e fica machucado com 833. Ele é imune a condições de atordoamento e paralisia, dano e efeitos de série. Ele possui 20 de resistência a dano balístico, impacto e perfuração, e ele é vulnerável ao elemento de morte.
Seus atributos são 6 de agilidade, 6 de força, 6 de inteligência, 6 de presença e 6 de vigor. Seus deslocamentos são 18 metros, ou 12 gritos, e ele possui 3 habilidades, sendo a primeira ardiloso. O diabo gosta de fazer pactos e ocasionalmente aparece para pessoas normais. Ele pode escolher não ativar a sua presença perturbadora quando encontrar um personagem. Sua outra habilidade se chama Decepar Máscara. A intensidade dos sentimentos do diabo é a única coisa capaz de romper a calmaria do equilíbrio e resolver o enigma de medo da máscara do desespero. Em outras palavras, para derrotar a matriarca, que ainda vamos ver mais pra frente, será preciso da ajuda do diabo, ou ter em mãos a relíquia de sangue. Sua última habilidade se chama Potência de Sangue, na qual o diabo recupera 50 pontos de vida no início de cada um de seus turnos, e além disso seu modificador para todos os testes de perícia baseado em forças, vigor ou presença é mais 35, e para testes baseados nos demais atributos é mais 25. O diabo possui inúmeras ações. Ele possui uma ação padrão de agredir chamada Arma Sangrenta, corpo a corpo 2 vezes, o teste são 6 de 20 mais 45, crítico é vezes 3 e o dano é 2 de 10 mais 50 de 100. Sua outra ação padrão de agredir é Chifre do Diabo, corpo a corpo uma vez. Testes são 6 de 20 mais 45, crítico vezes 3 e o dano são 2 de 8 mais 50 de 100. Arma Sangrenta é distância 2 vezes de alcance médio, o teste são 6 de 20 mais 45, crítico é vezes 3, o dano são 2 de 10 mais 50 de 100. Ele possui uma ação livre chamada Explodir em Sangue, na qual o diabo é capaz de controlar o sangue de qualquer ser com o qual ele tenha contato direto. E se ele causar dano em um personagem usando a sua arma sangrenta, ou se tocar diretamente no ferido de um personagem, ele causa 10 de 6 pontos de dano de sangue, e o diabo pode usar essa habilidade 2 vezes por turno. Sua outra ação livre se chama Sangrar. Se o diabo acertar um ataque com o seu chifre, ele pode escolher soltar um apêndice e deixá-lo preso no personagem. E um personagem com um chifre preso em si sofre vulnerabilidade a sangue até removê-lo, e fazer isso requer uma ação padrão e causa 8 de 8 pontos de dano de sangue. O chifre do diabo sempre cresce de volta no começo do seu turno. Ele possui uma ação de movimento chamada Transportar pelo Sangue, na qual ele pode se movimentar através do sangue, inclusive daqueles que esteja saindo de dentro de um personagem. Com uma ação de movimento, o diabo pode se deslocar para qualquer espaço que tenha uma grande quantidade de sangue exposta, ou adjacente a um personagem machucado ou morrendo. Sua outra ação padrão se chama Senhor do Sangue, na qual uma vez por cena o diabo pode invocar e controlar uma ou mais criaturas de sangue cujo PD total somado seja até 400. As criaturas aparecem ao alcance médio do diabo e agem a partir da próxima rodada no turno do diabo, seguindo a vontade dele. Sua outra ação padrão se chama Pacto, na qual o diabo oferece ao alvo um pacto de sangue e se o pacto for aceito, o diabo irá cumprir o que foi prometido, normalmente com resultados distorcidos ao pé da letra. Em troca disso, o alvo sofre 10 de 6 pontos de dano mental e se enlouquecer como resultado, se torna um servo obcecado pelo diabo para o resto da vida. E sua última ação é uma ação completa chamada Desejos de Sangue. Todos os personagens de alcance médio do diabo entram em uma fúria de sangue e atacam outros personagens de alcance curto com a escolha do diabo. Vontade DT 45. Um personagem afetado por essa habilidade deve usar a sua ação com o maior potencial de dano, mas não pode conjurar rituais. O personagem que passe no teste de vontade fica imune a essa habilidade até o final da série. Sobre o enigma de medo do diabo, sendo sincero, ninguém sabe direito como derrotar ele. Registros antigos falam sobre símbolos sagrados que afastariam a besta, mas nada parece funcionar de verdade. Se existe uma forma de derrotar essa criatura, esse é um segredo muito bem guardado. Mas a gente sabe que a morte é a entidade opressora de sangue. Então talvez a resposta não esteja no sangue escarlate, mas sim no lodo da morte. Seria a manifestação da morte com força equivalente ao diabo a chave para destruí-lo. Quando o enigma de medo do diabo for resolvido, ele perde a sua imunidade a dano e o seu bônus de teste de resistência são reduzidos para mais 25. E obviamente a entidade paranormal com força equivalente ao diabo que pode derrotá-lo é o próprio portador da Relíquia da Morte. Seu nome é o Deus da Morte, mas ele também é conhecido como Parasita de Dimensões. É uma entidade suprema e extremamente poderosa. Originalmente, essa entidade se manifesta em uma aparência disforme que infecta o ambiente inteiro, consumindo a entropia, ou seja, a energia potencial e o tempo de tudo que é vivo.
Essa entidade pode se tornar ainda mais perigosa ao parasitar o corpo morto de alguém com um nível de exposição paranormal extremamente elevado e que se dedicou grande parte da sua vida à morte, servindo como receptáculo para uma manifestação descomunal. O lodo consome o cadáver original por completo, reforçando e remodulando a sua estrutura, com tendões pretos em espiral. Em seu semblante permanece revelado apenas o crânio exposto, com o lodo rastejando e invadindo o interior da cabeça através dos orifícios, como lágrimas pretas nos olhos vazios. O deus da morte tem um comportamento totalmente apático, como se estivesse consciente de sua manifestação dentro da realidade e não considerasse nada ao seu redor digno de sua presença. A proporção de seus poderes é praticamente imensurável, com algumas teorias afirmando que o deus da morte teria o poder de devastar civilizações completas, se isso de alguma forma fosse de seu interesse. Mas o seu comportamento segue inexplicável. Nada parece interessar o deus da morte além de consumir o tempo de vida daqueles dentro da realidade. Tudo termina, tudo retorna. Uma relíquia consciente e onipresente, capaz de imortalizar a sua existência inteira com a transferência de um receptáculo para o outro, em um ciclo eterno de fim e renascimento dentro da realidade. O deus da morte não viaja através do espaço, mas sim pelo tempo, graças à sua distorção temporal, que não é linear, mas é espiral. E por isso, ele pode estar manifestado em diversas formas e em diversos pontos da realidade, ao mesmo tempo. E a pergunta que fica é se é possível destruir a própria morte. O deus da morte já foi encontrado pelos nossos agentes apenas uma vez, durante uma missão da equipe E, na cidade de Carpazia. Felizmente, os agentes conseguiram despistar o deus da morte e trancafiá-lo dentro de uma caverna. Mas isso foi às custas da morte de um dos nossos agentes com maior potencial para crescimento, que se ainda estivesse vivo, as coisas poderiam ter sido diferentes. O deus da morte é uma criatura grande de VD 400 de elemento de morte, tendo como elemento complementar conhecimento e medo. Sua presença perturbadora causa 10 de 8 pontos de dano mental para qualquer agente e DT 45 reduz a metade. Seus sentidos são percepção, 5 de 20 mais 30 e iniciativa, 6 de 20 mais 30. Ele possui 60 de defesa, sua fortitude são 7 de 20 mais 35, seus reflexos são 6 de 20 mais 35 e sua vontade são 5 de 20 mais 35. Ele possui 2.000 pontos de vida e fica machucado com 1.000. Ele é imune a condições de atordoamento, paralisia, dano e efeitos de morte. E ele possui 20 de resistência a dano de corte, impacto e perfuração e é vulnerável ao elemento de energia. Seus atributos são 6 de agilidade, 6 de força, 5 de inteligência, 5 de presença e 7 de vigor. Seus deslocamentos são 15 metros, ou 10 grids, e ele possui 4 habilidades, sendo a primeira, Ciclo Infinito. O deus da morte recupera 50 pontos de vida no início de cada um de seus turnos, e quando é reduzido a 0 de PV ou menos, ele se transforma em uma poça de lodo, e no começo do seu próximo turno, ele se manifesta no cadáver mais próximo do corpo original, ou no corpo com maior nexo ao seu alcance, recuperando todos os seus PVs e se curando de todas as condições. Mas quando seu enigma de medo for resolvido, ele perde a regeneração e a capacidade de se manifestar em um corpo próximo quando reduzido a 0 de PV ou menos. Sua outra habilidade se chama Destruir o Diabo. O deus da morte é a única coisa capaz de causar a solução do enigma de medo do diabo. Sua outra habilidade se chama Potência de Morte. O modificador do deus da morte para todos os testes e perícias baseados em força, vigor ou presença é mais 35, e para teste baseado em inteligência e agilidade é mais 25. E sua última habilidade se chama Senhor do Tempo, na qual o deus da morte é um manipulador do tempo, e no início de cada rodada ele rola um D20 e recebe um turno adicional na contagem de iniciativa correspondente ao resultado desta jogada. E assim como o diabo, ele também possui diversas ações. Sua ação padrão de agredir se chama Soco Espiral, corpo a corpo 2 vezes. O teste são 6 de 20 mais 45 e o dano são 5 de 10 mais 50 de morte. Sua ação livre se chama Agarrão. Se o deus da morte acertar um ataque de soco espiral em um ser médio ou menor, ele pode tentar agarrar o alvo com um teste de 6 de 20 mais 47. Sua outra ação livre se chama Controlar Relógio Interno. No início de cada um de seus turnos, o deus da morte encerra até 2 condições que os estejam afetando. Sua ação de movimento se chama Controlar Mortos, na qual ele consegue controlar qualquer criatura de morte em alcance longo
fazendo-os percorrer seu deslocamento e realizar um ataque. Sua outra ação de movimento se chama espiral descente, na qual ele acelera o tempo de um ser que esteja agarrando, mas faz com que ele sinta cada segundo passando, paralisado e sem poder agir. O ser envelhece 3 de 20 anos e para cada ano envelhecido, sofre 1 ponto de dano mental. Foi exatamente o que aconteceu com 2 de nossos agentes durante a luta contra o Deus da Morte, Elizabeth Weber e Thiago Fritz. Infelizmente, o Thiago se sacrificou para acabar com tudo. Eu espero que tenha acabado com tudo. Enfim, sua outra ação padrão se chama Espiral Destrutiva, na qual o Deus da Morte cria uma enorme espiral de morte com 12 metros de raio e alcance longo, e todos os personagens dentro da área sofrem 10 de 10 mais 50 pontos de dano de morte. Fortitude DT 45 reduz a metade. O Deus da Morte é uma manifestação primordial da morte na realidade. Uma entidade que ultrapassa a compreensão humana e o verdadeiro guardião da cronologia, capaz de manipular completamente a percepção temporal dentro da realidade. O Deus da Morte é uma manifestação de poder imensurável, e citar o seu nome é o suficiente para fazer com que agentes experientes fiquem em silêncio completo. Ninguém sabe como destruí-lo. Ninguém sabe como resolver o seu enigma de medo. Mas todas as suposições apontam que a resposta esteja na entidade de energia. E caso o seu enigma de medo, enfim, seja resolvido, o Deus da Morte perde suas habilidades Ciclo Infinito e Senhor do Tempo. Como eu havia falado da entidade de energia, seu nome é Anfitrião. Ele é uma entidade paranormal extremamente poderosa e completamente insana. Ele é uma manifestação paranormal que se atrela a consciências humanas dentro da realidade, obcecada em se divertir com a agonia e o caos. O anfitrião realiza diversos jogos com regras totalmente imprevisíveis e que estão fora até mesmo do seu próprio controle. Ninguém pode controlar tudo. A improbabilidade precisa transformar a realidade. E o anfitrião é uma figura incessante por toda a história da realidade. Porém, as suas manifestações parecem estar em constante conflito com suas diferentes manifestações, sempre diferindo em personalidades, aparência e objetivos, mas referindo-se a umas às outras. Surpreendentemente, apesar de seu poder incalculável, muitos que encontraram o anfitrião tiveram a possibilidade de sair com suas vidas, mas nunca sem marcas. Em especial em suas mentes. Os jogos do anfitrião são sádicos e cruéis, e não se conhece nenhum limite para sua capacidade doentia. Apesar de se comunicar frequentemente com humanos e ocultistas dentro da realidade, o anfitrião parece ter uma percepção cronológica distorcida, com relatos anacrônicos associados à sua aparição por toda a história. E de um jeito ou de outro, o anfitrião parece ter uma personalidade extremamente interessante e sempre toma escolhas corretas, mesmo que ele não faça a mínima ideia do que está fazendo e nunca tenha nenhum planejamento. Infelizmente, alguns anos atrás, alguns dos nossos agentes enfrentaram um culto que estava associado ao anfitrião, e um dos nossos agentes até hoje está de cama por causa desse encontro, a dupla Johnny e Rubens. Você talvez já tenha visto o Rubens andando pela ordem, com um grupo liderado pelo Arthur. Eles conseguiram, contra todas as possibilidades, derrotar o anfitrião e aprisionar ele dentro da espada de um dos nossos antigos agentes. Agora, com ela em mãos, nós podemos finalmente ir atrás do Deus da Morte. O anfitrião é uma criatura média de VD 0413. Seu elemento principal é energia e seus elementos complementares são conhecimento e medo. Sua presença perturbadora causa 10 de 8 pontos de dano mental com DT 45. Seus sentidos são percepção, 6 de 20 mais 25, e iniciativa, 7 de 20 mais 35. Sua defesa é 59, fortitude 5 de 20 mais 25, reflexo 7 de 20 mais 35 e vontade 6 de 20 mais 25. Ele possui 0,1413 pontos de vida e fica machucado com 706. Ele é imune a condições de paralisia, dano ou qualquer dano em efeito de energia, e ele é vulnerável ao conhecimento. Seus atributos são 7 de agilidade, 5 de força, 6 de inteligência, 6 de presença e 5 de vigor. Seus deslocamentos são 12 metros, 8 gritos, e ele possui muitas habilidades, sendo a primeira transformar a morte. O caos ilógico do anfitrião é a única coisa capaz de enfrentar a onipresença temporal do Deus da Morte e resolver o seu enigma de medo. Sua outra habilidade se chama Potência de Energia.
O modificador do anfitrião para todos os testes de perícia baseados em agilidade e intelecto é mais 35, e para testes baseados em força, presença e vigor é mais 25. E o anfitrião possui 2 atos durante seu combate. No ato 1, ele inicia um combate se dividindo em 5 facetas separadas: Anfitro, Aenes, Liber, Cilínios e Platos. Cada um desses possui as mesmas estatísticas que o anfitrião, mas possui 250 pontos de vida cada e resistência a dano 20. Além disso, cada um só pode usar habilidades e ataques que tenham seu nome. Quando todos forem destruídos, o anfitrião retorna para sua forma única e inicia o ato 2. E no segundo ato, o anfitrião retorna para sua forma única com todos os seus PVs. Ele pode usar todas as habilidades de sua ficha, incluindo aquelas de suas 5 facetas, e pode executar 3 ações padrões por rodada, desde que sejam diferentes. E durante o ato 2, a trilha sonora do anfitrião toca em todo o ambiente. E no início de cada turno do anfitrião, cada ser em alcance longo sofre 2d10 pontos de dano mental. E ainda no ato 2, ele pode usar a sua habilidade Roleta Maluca. No início de cada turno do anfitrião, cada ser em alcance longo sofre um efeito determinado aleatoriamente. Para determinar o efeito, é preciso jogar 1d6 para cada ser na área, e efeitos iguais são cumulativos. No resultado 1, sofre menos 5 até o final da cena. Resultado 2, deve usar uma ação completa fazendo coisas sem sentido, ou sofre 4d10 pontos de dano mental no fim de seu turno. Para 3, sofre 4d20 pontos de dano de energia. Para 4, sofre menos 1d20 em pontaria até o final da cena. Para 5, sofre menos 1d20 em luta até o final da cena. E para 6, nada acontece. A faceta do anfitro possui uma ação padrão chamada teatro, na qual ele envia a imagem de um texto praticamente incompreensível para a mente do alvo, que deve decorá-lo em poucos segundos e recitá-lo com perfeição, ou sofre 10d6 pontos de dano mental. Artes com DT 35 ou vontade DT 45 evita. O Aenes possui a ação padrão queimar. O anfitrião dispara chamas em um cone em alcance médio, e todos os seres nessa área sofrem 10d6 mais 20 pontos de dano de energia. Reflexos com DT 45 reduz a metade. O Liber possui 2 ações, sendo uma ação padrão de agredir, chamada Corte Caótico corpo a corpo. O teste são 7d20 mais 45, e o dano são 3d12 mais 20 de energia. Sua ação livre se chama Romance Forçado. Se acertar um ser com seu golpe caótico, o anfitrião pode escolher outro ser que consiga ver, e os 2 seres devem decidir entre si quem sofrerá o dano do ataque, e isso deve ser feito antes do dano ser definido. O Platos também possui 2 ações. Sua ação padrão de agredir, lance a adaga corpo a corpo 2 vezes, o teste são 4d20 mais 45, e o dano são 2d12 mais 20 de energia. E sua ação livre, Eu Sou o Caos. Se acertar um ataque de lance e adaga em um ser desprevenido ou flanqueado, o anfitrião causa mais 4d12 pontos de dano de energia. O Sirius também possui 2 ações, sendo uma ação padrão corte de água corpo a corpo. O teste são 7d20 mais 45 e o dano são 5d12 mais 20 de energia. E sua ação livre de afogamento. Um ser que sofre dano de corte de água fica asfixiado. Fortitude DT 35 evita. E um ser que seja asfixiado dessa forma pode repetir o teste de fortitude no fim de cada um de seus turnos, e se passar a condição termina. E por fim, sua última ação é uma ação de movimento chamada teletransporte, na qual o anfitrião pode se transportar para qualquer outro ponto em alcance médio. O anfitrião é a personificação do caos e da irracionalidade, capaz de transformar tudo que toca de forma abstrata e incompreensível. A única maneira possível de enfrentá-lo de forma justa é sob a proteção soberana do equilíbrio. Isso é algo que apenas a manifestação que rege as correntes da realidade, a Máscara do Desespero, pode oferecer. E sobre essa Máscara do Desespero, o paranormal não se manifesta na realidade apenas na forma de monstros, mas também pode se vincular a objetos e ambientes. Porém, dificilmente um objeto assombrado é mais perigoso do que uma criatura do outro lado. Felizmente, a Máscara do Desespero não é apenas um objeto. Conhecida também como a Relíquia de Conhecimento, ela é uma das manifestações mais antigas na realidade. Alguns creem que a Máscara do Desespero existe desde antes mesmo da civilização humana se desenvolver. Uma máscara indestrutível que contém toda a verdade do outro lado. Um semblante desesperado e permanente
que esconde os segredos incompreensíveis, as memórias de tudo que já existiu, a lucidez de todas as explicações, todas as respostas, todo o conhecimento. Aqueles que portam a máscara lembram de tudo e sabem de tudo, mas saber tudo é perder tudo. Ao usar a máscara de desespero, a mente do usuário é soterrada pelo conhecimento infinito e o seu ego é inexistível. O portador se torna algo que se identifica apenas como um magistrado, a executora das regras, a arauto das promessas, um ser paranormal de poder imensurável com apenas um objetivo: proteger o equilíbrio da realidade. Mas o que é exatamente o equilíbrio e o que significa protegê-lo é um mistério até mesmo para aqueles que se envolvem diretamente com a máscara. Porém, alguns fatos são inegáveis. Aqueles que portam a máscara do desespero têm o poder de alterar a realidade, as memórias, os eventos e os acontecimentos de maneira soberana. É impossível determinar que tipo de força seria necessária para derrotar ou impedir algo dessa magnitude. Talvez apenas outras criaturas paranormais à altura possam ter qualquer tipo de chance. A máscara do desespero parece estar associada às sombras. A presença do portador da máscara resulta em sombras sendo distorcidas, e mundos que se conectam com a magistrada relatam terem sido transportados para um plano alternativo, conhecido como dimensão das sombras. A magistrada é a única fonte compreensível do conhecimento do outro lado da realidade, e algumas verdades proferidas por ela são assustadoras. Por exemplo, é fato que a máscara do desespero leva esse nome não pelo sentimento que seu portador traz aos outros, mas sim como presságio do resto da existência daqueles que escolhem portar a máscara. A eternidade do desespero infinito do conhecimento. A máscara do desespero é uma relíquia minúscula de VD400, de elemento de conhecimento com complementar de medo. Sua presença perturbadora causa 10 de 8 pontos de dano mental com DT45. Seus sentidos são percepção, 6 de 20 mais 35, e iniciativa, 4 de 20 mais 25. Sua defesa são 55, fortitude 5 de 20 mais 35, reflexos 4 de 20 mais 25 e vontade 6 de 20 mais 35. Ela possui 1.200 pontos de vida e fica machucado com 600. Ela é imune a condições e dano e é vulnerável a sangue. Seus atributos são 4 de agilidade, 4 de força, 6 de intelecto, 6 de presença e 5 de vigor. Suas perícias são ciência, ocultismo e religião, todas 6 de 20 mais 35. Seu deslocamento é por voo 12 metros ou 8 grids, e ela possui duas habilidades, sendo a primeira destronar o anfitrião. A máscara do desespero é a única que consegue resolver o enigma de medo do anfitrião, e sua outra se chama potência do conhecimento. O modificador da máscara do desespero para todos os testes de perícia baseados em intelecto, presença e vigor é mais 35. Para testes baseados em força e agilidade é mais 25. E ela possui apenas 3 ações, sendo a primeira uma ação livre chamada Conjuração Verdadeira, na qual uma vez por turno, a máscara do desespero pode conjurar um ritual de conhecimento à sua escolha de qualquer círculo, e o ritual deve ter execução máxima de ação completa e custo máximo de 20 PM. A DT para resistir a ele é 45. Sua ação de movimento, chamada Onipresença, na qual a máscara do desespero consegue se deslocar para qualquer lugar da realidade, desde que ache algum tipo de sombra ou escuridão, independente da distância. Além disso, ela sabe exatamente tudo o que está acontecendo na realidade ao mesmo tempo, e isso faz com que nenhum personagem possa se esconder da relíquia, e ela ignora qualquer necessidade de ver ou ouvir para usar suas habilidades. Sua última ação é uma ação padrão chamada Reescrever a Realidade, na qual ela tem o poder único de reescrever a realidade por completo, alterando as propriedades de seres e objetos em alcance médio. E contra objetos, ela pode mudar a composição, posição e estado da matéria de um objeto de até 1 tonelada. Objetos vestidos ou empunhados têm direito a um teste de reflexos do portador, DT45, para evitar esse efeito. Contra seres, ela pode causar 10d6 pontos de dano de conhecimento, 10d6 pontos de dano mental e uma condição qualquer, exceto morrendo e enlouquecendo. Em um ser, vontade DT45 reduz cada dano à metade e evita a condição. A máscara do desespero é indestrutível, e seu portador também, porém existem registros de 2 possibilidades para enfrentá-la. Seria possível neutralizar alguém portando a máscara apenas abalando diretamente o equilíbrio, quebrando as regras da realidade através do medo,
de forma inexplicável, ou então desvendando a sua razão através da brutalidade do portador da relíquia de sangue, também conhecido como Diabo. Quando o enigma do medo da máscara do desespero foi resolvido, ela perde sua imunidade a dano e sua habilidade de onipresença. A magistrada foi um aliado importante durante a luta contra o anfitrião e contra Kian, mas o seu portador veio a falecer durante a luta contra Kian, e nós, da Ordem, também agora possuímos a Máscara do Desespero. Sendo sincero, eu não lembro dos registros a última vez em que a Ordo possuía 2 das 4 relíquias do outro lado. Isso pode ser tanto uma coisa boa como uma coisa ruim. Só vamos depender do que nossos agentes farão. Agora que já falamos sobre todos os portadores das relíquias, vamos falar sobre a Degolificada, uma das criaturas paranormais mais temidas de toda a realidade. Poucos encontraram uma Degolificada e viveram para contar a história. Uma manifestação direta do outro lado, essa entidade é formada por todos os elementos paranormais conhecidos pela realidade. Ela é uma figura humanoide, flutuando em velocidade constante a centímetros do chão. Sua aparência é fantasmagórica, com um corpo retorcido, curvado e dilacerado, com vestes rasgadas e sujas em cima de uma pele cinzenta e escamosa. Da sua cabeça, um enorme e liso cabelo preto tampando seu rosto cresce até o chão, se arrastando e se movendo como se tivesse vontade própria. Por trás dos longos fios negros, um rosto assombrado com olhos ausentes revelando 2 buracos vazios, profundos e desesperados acima de uma boca que parece ser tapada ou costurada por uma espécie de extensão da sua própria pele. Ao seu redor, ela carrega uma pesada neblina, com rostos atormentados discerníveis, como se ela estivesse cercada de dezenas de almas torturadas. Uma visão traumatizante, para dizer o mínimo. Todas as manifestações da Degolificada registradas parecem apontar uma conexão forte com tragédias terríveis envolvendo pessoas muito jovens, como crianças ou adolescentes, que morreram de forma cruel, diretamente envolvidas em rituais paranormais. Mentes inocentes são fontes poderosíssimas de medo. A Degolificada parece desenvolver e distorcer mais a cada vez que ele se manifesta na realidade. Ela é uma criatura de medo, e por isso apenas confronto direto em combate não é o suficiente para derrotá-la. A origem da manifestação da Degolificada precisa ser investigada e descoberta. Então, ela deve ser confrontada com a verdade terrível que a invocou. Apenas após ela ser enfrentada com a origem da sua manifestação, a Degolificada poderá ser dissipada ou combatida. Mas mesmo com os relatos de agentes que tiveram sucesso em sua investigação, a frase que se repete como uma lenda, despertando medo por todos os agentes da Ordem, é: se você ver cabelos longos pretos flutuando em sua direção, corra. Recentemente, nossos agentes, há muitos anos atrás, encontraram uma Degolificada em uma escola. Aquele caso da escola Notre Dame, você talvez já ouviu falar sobre. Eles tiveram a sorte de conseguir enfrentar e destruir uma Degolificada. A Degolificada é uma criatura de altura média de VD 320. O seu elemento principal é o medo, e possui como elementos complementares energia, conhecimento, sangue e morte. Sua presença perturbadora causa 9d6 pontos de dano mental para agentes de Nex inferior a 95, com DT 40 reduz a metade. Seus sentidos são percepção, 4d20 mais 15, e iniciativa, 3d20. Sua defesa são 45, fortitude 4d20 mais 20, reflexos 3d20 mais 15 e vontade 4d20 mais 25. Ela possui 850 pontos de vida e fica machucada com 425. E ela é imune a qualquer tipo de dano. Seus atributos são 3 de agilidade, 5 de força, 3 de inteligência, 4 de presença e 4 de vigor. E seus deslocamentos são 6 metros ou 4 grids. E sua única habilidade se chama Criatura de Medo, na qual a Degolificada é imune a dano até que se resolva o mistério de sua origem. Suas ações são uma ação padrão de agredir chamada pancada, corpo a corpo 2 vezes, o teste são 5d20 mais 35 e o dano são 8d8 mais 20 de impacto. Sua ação livre é chamada agarrar e estrangular. Se a Degolificada acertar um ataque de pancada em um personagem médio ou menor, ela pode tentar agarrar o alvo,
teste 5d20 mais 35. Enquanto estiver agarrado desta forma, o personagem também fica asfixiado, e a degolificada pode manter até 2 criaturas agarradas por vez. Sua alteração livre se chama Grito Rasgado, na qual a degolificada rompe a vibração de sua boca e emite um grito ensurdecedor, e cada personagem alcance médio sofre 4d10 mais 10 pontos de dano mental e um efeito determinado aleatoriamente, rolando um d4. Vontade de DT35 reduz o dano à metade e evita o efeito. A degolificada só pode usar essa habilidade uma vez por cena. Caso o resultado seja 1, ele fica surdo dos 2 ouvidos permanentemente. Com o resultado 2, surdo de um ouvido permanentemente. Resultado 3, surdo de 2 ouvidos até o final da cena. Para 4, surdo de um ouvido até o final da cena. E sua última ação é uma ação de movimento, chamado Desfiguramento Capilar, na qual a degolificada usa seus longos cabelos para penetrar os orifícios faciais e seus olhos vazios para perturbar a alma de suas vítimas. Cada personagem agarrado por ela sofre 10d6 mais 20 pontos de dano de perfuração, Fortitude de DT35 reduz a metade, e 6d10 pontos de dano mental. Vontade de DT35 reduz a metade. Para resolver o enigma de medo da degolificada, é preciso que ela seja confrontada com a causa de sua morte, de modo que não possa escapar desse confronto. E se ela for confrontada dessa forma, ela perde a sua imunidade a dano. A degolificada pode-se dizer que é uma criatura especial. Além de ser a única conhecida que tem como elemento principal o medo, ela pode variar, por assim dizer, e assimilar um dos possíveis elementos à sua própria configuração física. Se a degolificada matar um alvo e matá-lo agarrado até o seu próximo turno, ela o absorve e se transforma em uma degolificada devoradora, assumindo uma forma de sangue maior e mais agressiva. E nesta forma ela ganha um ataque adicional de mordida, 5d20 mais 35, com dano 10d10 mais 20 de sangue, e ela recebe resistência a sangue 20. A outra possibilidade é que após 3 erros consecutivos em ataques contra a degolificada, o tempo perdido dedicado a ela transforma-se em uma degolificada decrépita. Ela assume uma forma de morte, esquelética e retorcida, com lodo preto. Desta forma, o deslocamento dela aumenta para 12 metros, 8 gris, e ela recebe a resistência à morte 20. Além disso, seus cabelos se transformam em lodo que pode agarrar vítimas. Ela pode gastar uma ação de movimento para agarrar uma criatura em alcance curto, reflexos DT35 evita. A outra possibilidade é que, se a degolificada enlouquecer um alvo, ela se transforma em uma degolificada conturbada. O seu corpo assume um aspecto fantasmagórico como chamas irracionais em constante transformação. Assumindo a forma de um espectro de energia, ela pode atravessar paredes e ignorar coberturas, e o dano de seus ataques se transforma em dano de energia. Além disso, recebe 20 de resistência a dano de energia. E por fim, se ela receber a resposta errada ao tentar resolver o seu enigma, ela se transforma em uma degolificada gnótica. Sigilos de conhecimento do outro lado aparecem ao redor de seu corpo, brilhando em dourado, e ao final de cada turno da degolificada, o alvo visível mais próximo recebe uma alucinação, enxergando uma ilusão relacionada ao enigma da degolificada. O personagem sofre 4d6 pontos de dano mental e fica atormentado até o final do seu próximo turno. Vontade de DT35 reduz o dano à metade e evita essa condição. Recrutas, agora vocês conhecem todas as ameaças que enfrentaremos, e é hora de se preparar. Aperfeiçoem suas habilidades, estudem os padrões e confiem em seus instintos. A Hora do Realitas precisa de todos vocês. E este foi o último capítulo do nosso treinamento, mas o seu aprendizado ainda não terminou. Continuem sintonizados para receber mais atualizações sobre nossos próximos encontros, onde vamos revelar para vocês os segredos por trás dos rituais dos elementos do outro lado. Eu espero você no nosso próximo encontro, recruta. E lembre-se, o sobrenatural pode ser assustador, mas somos mais fortes juntos e unidos. Nós somos a Hora do Realitas.